Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Guilherme Invest. Hoje vamos comentar um pouco sobre a Copel. Lembrando que a Copel é uma das empresas que eu tenho aqui na minha carteira de investimentos. Hoje eu tenho 160 ações preferenciais de Copel por um preço médio aí de cerca de R$ 6,67. É uma empresa que vem pagando bons dividendos e tenho a expectativa que deve pagar ainda mais, tanto nesse ano de 2022 quanto para os próximos anos. E caso você seja novo por aqui, eu já deixo o convite para se inscrever aqui no canal e acompanhar a carteira de investimentos que eu faço aberta aqui no YouTube. Bom, e sem mais enrolação, temos aqui a cotação atual de CPRE6, que são as ações preferenciais da Copel e as ações que eu tenho aqui na carteira. Atualmente essa ação está sendo negociada por R$ 6,91. Ultimamente essa ação esteve sempre aí acima de R$ 7 e desde então, nos últimos dias, vem sofrendo essa queda aí bem interessante, fazendo com que esse ativo volte aí no nosso radar. Até porque a Copel é conhecida por pagar grandes dividendos e tem hoje um dividend yield de quase 17%. Ainda não terminou o segundo trimestre de 2022, vai se encerrar somente em 30 de junho, mas temos aqui alguns destaques referente a esse primeiro trimestre de 2022. Primeiramente, a receita operacional ultrapassou os 5,5 bi, principalmente pelo fornecimento de energia elétrica. Lembrando que a Copel trabalha hoje com distribuição, transmissão, geração e comercialização de energia elétrica. É uma das empresas mais completas dentro do setor elétrico. Sobre os custos e as despesas, os gastos em geral da empresa ultrapassaram aí ou foram de mais ou menos 4,5 bi. O principal gasto que a empresa teve foi os custos com compra de energia elétrica para revenda. Nas notas explicativas, a empresa evidenciou que nesse momento esse custo foi um pouco alto, principalmente porque ainda ficaram alguns lastros devido à crise hídrica, que afetou bastante diversas hidrelétricas do estado do Paraná. Mas a expectativa é que esses gastos com compra de energia elétrica para os próximos trimestres sejam bem menores do que foram nesse final de 2021 e início de 2022. Sobre os resultados da Copel ao longo dos anos, temos aqui essa DRE simplificada e percebemos aí que as receitas da Copel vêm em um crescimento bem interessante, principalmente aí de 2016 para cá. A receita líquida da Copel cresceu bastante e o lucro em geral vem acompanhando esse crescimento. A empresa vem fazendo também grandes investimentos dentro do setor elétrico, fez aquisições recentes e ampliou o seu portfólio, levando em conta que os contratos de fornecimento de energia elétrica da Copel são corrigidos e a empresa vem crescendo aos poucos. A tendência é que esse crescimento seja evidenciado nos seus resultados e a receita e o lucro da empresa continue crescendo ao longo dos anos. Por isso já contamos aí um ponto positivo para a Copel, já que a empresa vem crescendo e podemos verificar isso nos seus resultados. Dividendos é outro ponto também que interessa bastante os investidores. Hoje a Copel tem um payout médio aí de mais ou menos 50%, ou seja, metade do lucro líquido a empresa vem distribuindo aos investidores. Mas devido a essa nova política de dividendos da Copel e tomando como base o endividamento atual, que eu vou falar mais além, podemos esperar um payout de 65% para esse ano de 2022, que foi o payout de 2021 e de 2020. Ou seja, temos uma empresa que vem apresentando bons resultados e resultados crescentes e que tende a pagar bons dividendos aos seus investidores. Inclusive, houve recentemente um anúncio de dividendos da Copel. Esse anúncio teve a datacom em 29 de abril de 2022, não tem ainda a data de pagamento e só esse dividendo foi de cerca de 52 centavos. Só esse anúncio representa um dividend yield de mais de 7%, carimbando aí que a Copel é sim uma grande pagadora de dividendos e podemos ficar otimistas quanto aos dividendos que a empresa deve pagar nesse ano de 2022. Sobre o endividamento, lembrando que o endividamento afeta diretamente a distribuição de dividendos da empresa, principalmente depois dessa nova política da Copel, que inclusive eu já falei sobre essa política de dividendos em outros vídeos. Bom, atualmente temos uma dívida líquida de mais ou menos 7,5 bi e o indicador dívida líquida sobre o EBITDA apresenta o valor de 1. Ou seja, em cerca de um ano a Copel gera recursos suficientes para pagar toda a sua dívida. Fator esse que evidencia que o endividamento da empresa está sim bem controlado e além disso a empresa gera caixa muito fácil e mesmo com os grandes investimentos que a Copel vem fazendo, esse endividamento não é um fator que deva preocupar os seus investidores, principalmente porque hoje a Copel tem um caixa aí de mais ou menos 3,1 bi, suficiente para pagar as suas dívidas dos próximos anos e a maior parte da sua dívida deve ser
amortizada depois do ano de 2028. Por fim, verificamos que a Copel tem um endividamento bem controlado, apresenta resultados crescentes, inclusive os últimos resultados da Copel chegaram aí bem positivos, dentro do que era esperado, e também vem pagando bons dividendos. Agora, vamos levantar um questionamento: será que a empresa está cara? Levando como base os principais indicadores de valuation atuais da empresa, verificamos que, em geral, essa ação está sendo negociada por um preço bem interessante. Temos aí um dividend yield de mais ou menos 17%. Ocorreu algumas distribuições não recorrentes devido a algumas vendas de ativos que a Copel realizou, mas em geral a empresa deve se consolidar aí como excelente pagadora de dividendos para os próximos anos. O P sobre L 3,91, ou seja, em menos de 4 anos a Copel vai gerar de lucro líquido a sua cotação atual, tomando como base que o lucro por ação atual da Copel é de R$ 1,77. P sobre FP 0,85. Copel está sendo negociada bem abaixo do seu valor patrimonial, mesmo apresentando bons fundamentos, comparando aí a cotação atual com o valor patrimonial da ação, que é de R$ 8,10. O endividamento não é muito relevante, como eu já mencionei, a Copel possui um endividamento aí bem controlado, inclusive a liquidez corrente é de 1,4 e o caixa é suficiente para pagar suas dívidas de curto prazo. Margem líquida está ok, cerca de 20%, o ROI também muito bom, mais ou menos 21%, e o ROA 9,75%. E como eu já mencionei, a Copel vem crescendo bastante nos últimos anos, principalmente aí nos últimos 4 anos, houve um crescimento muito exponencial dos resultados da Copel, e a empresa vem fazendo também grandes investimentos dentro do setor elétrico, e com isso podemos concluir que essa tendência de crescimento deve continuar futuramente, assim como a tendência de distribuir bons dividendos aos seus acionistas. Bom pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, foi uma pequena análise da Copel, ação essa que eu acredito que nesse momento está sendo negociada aí em um patamar de preço bem interessante, inclusive me chamou a atenção por ser uma ação que eu já tenho em carteira e tenho interesse em comprar mais. Lembrando que esse vídeo não foi nenhum tipo de indicação. Um forte abraço e até o próximo vídeo.